Coloca aí, 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 14. 2 de Timóteo 4, 14. Diz assim a palavra: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. E o 15: previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Volta ao 14 e congela lá. Então eu quero falar de um personagem, Alexandre, nos dias do apóstolo São Paulo. Talvez você tenha escutado muito pouco falar de Alexandre. Alexandre foi um camarada que deveria ter usado a inteligência e a sabedoria para decolar do lado do apóstolo São Paulo. Mas não, ele usou a sabedoria para o caminho do erro. Mas o que fez Alexandre tomar o caminho do erro foi que ele não se conteve diante dos aplausos humanos. Olha, irmão, é muito perigoso o tal do elogio e o aplauso humano. Chega um irmão aqui, dá uma pregação, faz uma pregação, a unção de Deus desce na igreja, aí alguém chega e aplaude o irmão: rapaz, você arrebentou, você é fera, você é o cara, Deus te usa demais, Deus é contigo, rapaz, você quebrou tudo, meu irmão. Com aquilo ali, tem gente que eu preciso da misericórdia de Deus, ora por mim, jejuma pela minha vida, foi a unção de Deus, tal, e sai ali nas asas da humilhação e vai embora, e tira de letra. Sim ou não? Giovanni, seja bem-vindo, viu, meu filho? E já tem outro tipo de pessoas que inflam com aquele elogio. É pecado elogiar alguém? Não é pecado elogiar, valorizar, reconhecer, aplaudir a pessoa pelos seus méritos. Mas tenha cuidado, porque a pessoa ela pode pegar aquele elogio, inflar e achar o seguinte: eu sou o cara mesmo, sou o cara, e ali começa dentro daquela pessoa um espírito que não é da parte de Deus, não é um espírito de submissão, não é um espírito de humildade, mas sim um espírito de arrogância, de altivez, de orgulho, e aí a pessoa se dá mal. O Paulinho pode fechar aí o vídeo, fica melhor. Ele nem vai barulho daqui para lá, nem de lá para cá. O pessoal do sindicato aí está fazendo um evento. Fica melhor, estou me incomodando aqui. Então, eu já vi pessoas, isso acontece muito com músico, acontece muito com o tal do músico. A pessoa chega, músico não, cantor, desculpa, cantor. Você chega para o cantor e fala para ele: rapaz, você canta demais, você rebenta, você quebrou tudo, meu. Abalou a terra, o céu desceu, a terra subiu, e ali o cantor toma aquilo para si. E quando é no próximo culto, você vai dar oportunidade àquela pessoa e já começa a falar: nada contra os irmãos que adoecem da garganta, que está com a garganta seca, que está com a garganta inflamada, irritada. Isso não tem nada a ver. Mas o cara começa: seguinte, pastor,
Um dia eu chamei um irmão para cantar, aí ele olhou para a igreja assim, não tinha quase ninguém na igreja, porque tem que igreja é o seguinte, irmão, às vezes ela enche, tem coisa, ela não enche, às vezes tem muita gente, às vezes não tem ninguém. E a igreja no domingo dava mais gente, claro, e domingo o povo tem até aquele costume católico, né? Vai mais para a igreja, meio de semana quase não dá ninguém. Aí meio de semana eu dei a oportunidade para o irmão, ele deu aquela tossidinha. Eu, pastor, o senhor está vendo quantas pessoas tem aqui? Eu olhei, eu estou. Cantou como eu, né, pastor? É para dar oportunidade de ir domingo, sim ou não? Eu não sabia, não. Porque no domingo tem mais gente, né, pastor? Durante a semana não tem ninguém. O Senhor me dá a oportunidade. Tem outros irmãos que não sabem nem cantar. Aí eu digo, meu Deus. Tá certo. Um dia eu passei um apuro com uma irmã. Porque a irmã cantava bem, cantava mesmo. Tem crente que canta demais, canta que rebenta. Canta ou não canta? Tem crente que canta, mas canta que encanta. É ou não é? Mas canta mesmo. Deus deu aquele dom, né? Aí eu dei a oportunidade para a irmã cantar e falei para o tesoureiro, vamos aproveitar esse hino aqui, recolher dízimo, ofertas e voto. Ela cantou o hino, quando terminou o culto, ela me chamou e disse, pastor, não me chame para cantar, para tirar a oferta, não. Eu digo, por quê? Porque quando a gente assim canta melhor, canta mais um pouco, a gente não canta para tirar a oferta, não, porque o povo não presta nem atenção no cantor, vai prestar atenção na oferta. Se eu dei a oportunidade para cantar, para tirar a oferta, um irmão para cantar o hino da harpa, outra pessoa que não sabe cantar. O senhor captou a mensagem? Eu captei. Eu sofri muito com crente, irmão. Olha, crente já me fez sofrer demais. Mas isso aí é tudo o quê? O povo aplaude, elogia, aí a pessoa faz o quê? Não me detens, que ainda não fui para o meu pai e nosso pai, mas quando eu vier, te levarei. As pessoas, elas inflam muito através de elogios, e foi o que aconteceu com Alexandre. Alexandre, ele errou muito. Olha, irmão, nós estamos falando aqui de não é de um universitário. Olha que Paulo era poliglota, doutor, irmão. Estudou na melhor faculdade de Jerusalém, aos pés de Gamaliel. O cara era universitário. O cara era candidato a ser rabino. O cara falava vários idiomas, cidadania dupla. O cara tinha uma oratória, tinha uma homilética, tinha uma retórica. O cara era o cara. Paulo era o cara, cheio do Espírito Santo, cheio de unção e de poder. Pois um ferreiro botou ele para correr. Pasme. Você sabe o que é um ferreiro, sabe? Ferreiro é aquele cara, irmão, serralheiro, ferreiro. Outra tradução chama de latoeiro. Ele trabalhava com lata. Sabe o que é lata? E a lata que ele trabalhava, a história diz que era lata de bronze. Ele tinha uma oficina. O cara era um serralheiro simples. Mas quando ele aceitou a Jesus, ele se destacou, porque ele tinha uma oratória, uma retórica e um poder de persuadir em palavras que o povo ficava assim. Tem outra pessoa também que também tinha essas qualificações, que era Apolo. Mas Apolo era crente, cria no batismo de João,
não conhecia o batismo do Espírito Santo. Quem ensinou o batismo do Espírito Santo para Apolo foi Priscila e Áquila. Mas deixa Apolo para lá, vamos falar de Alexandre. Alexandre se destacou demais. E quando ele se destacou, o povo aplaudiu. E quando aplaudiu, ele engoliu. É igual os anjos, né? Os anjos deviam falar assim para o querubim ungido: Pai, você é o cara. Eu não quero nem entrar nisso aqui, para não dar polêmica nenhuma, né? Que ele vinha para a terra, aqui não habitada por homem ainda, né? Ele vinha, regia o coral, o grande coral, marcava a data e o Eterno vinha receber toda a adoração. E foi nesse período de tempo que ele passou com os anjos aqui na terra, preparando o grande coral. Diz que cada passo que ele dava era uma nota musical, e é uma coisa assim tremenda. E foi nesse período de tempo que os anjos disseram para ele: rapaz, você é o cara, você é o cara, você é o cara, tu é o cara, tu é o cara, você canta demais, toca demais, sabe demais. E isso, o querubim ungido, ele inflou e disse: rapaz, se eu estou com essa bola todinha e os anjos estão do meu lado, eu não estou precisando mais de Deus para nada. Eu vou subir acima dele, comandar tudinho. E ele fez uma política dentro do reino celestial. Irmão, calculão, matematicamente isso é tremendo, irmão. É porque a gente não para raciocinar. Matematicamente é tremendo isso. Ele conquistou 1/3 dos anjos. 1/3, irmão, dos anjos. Ele conquistou com a lábia dele. O cara verdadeiramente era o cara. Brinca com isso. E Alexandre devia ter usado toda a sabedoria dele, aquele carisma dele para ajudar Paulo. Mas não. Ele não foi ajudar o apóstolo São Paulo. Ele pegou um grupo lá dentro da igreja que era insatisfeito com Paulo, juntou com aquele grupo e foi bater de frente com o homem. E aí, Alexandre, o latoeiro de Éfeso. E Paulo escreveu em seu pergaminho para Timóteo acerca de Alexandre. O negócio ficou tão feio, tão horrível, tão perigoso. Ele armou um grupo tão grande, o cara ficou tão forte, o Alexandre, que Paulo teve que entrar em contato com Timóteo e dizer: olha, Timóteo, você tem cuidado com esse cara. O cara é bom, o cara não brinca de serviço não, o cara está botando mesmo para quebrar, e já me prejudicou grandemente, mas prejudicou Paulo de uma maneira assim. Alexandre, e o cara era um ferreiro. Geralmente o ferreiro, o ferreiro, o latoeiro, né? o serralheiro, esses camaradas que trabalham em oficina, mão de obra pesada, geralmente é um camarada que não tem tanta cultura, geralmente não tem uma faculdade, geralmente não tem um nível superior, educação, não tem, quase não tem. A maioria não tem isso. São pessoas simples. Mas o que tinha na vida de Alexandre não era o Espírito Santo. Não era. Imagina esse cara, Alexandre, cheio do Espírito Santo e de poder, com o dom natural que ele tinha. Ele tinha sido o segundo apóstolo de São Paulo. Mas geralmente a pessoa, quando ela tem um dom natural e ela não sabe controlar os aplausos e os elogios,
ela infla, e quando ela infla, ela bate de frente com a liderança. Quando bate de frente com a liderança bloqueia. À medida que bloqueia, aí ele segue caminhos, reprovado pela Bíblia, reprovado pela doutrina, reprovado. E aí deu o que deu. Então Paulo escreve em seu pergaminho para Timóteo sobre Alexandre, e escreveu esses 2 versos tão difíceis sobre Alexandre, que nós acabamos de ler, que foi o 14 e o 15. Alexandre, o latoeiro, né? Alexandre, ele era um judeu de Éfeso, deixar isso bem claro, de Éfeso, muito astuto. Você sabe que uma pessoa astuta é aquela que uma pessoa que angaria para si vantagens em tudo. Tudo que ele faz, ele tira uma pitada de vantagens, né? Era um camarada muito astuto, orador. Ele se tornou orador de uma multidão agitada. Existia na cidade de Éfeso uma multidão agitada. Agitada por quê? Não sei se os irmãos sabem, mas em Éfeso existia uma igreja idólatra muito forte, muito pesada, a igreja da deusa Diana, ou Artemis, né? Essa deusa era muito poderosa, ela mandava em Éfeso, era uma idolatria muito grande, forte, a deusa Diana de Éfeso. E essa deusa Diana, o negócio era tão forte, que lá existia o sindicato dos ourives, né, que tinha até o presidente do sindicato, que era Demétrio. Depois eu vou mostrar para você no texto bíblico isso daí. E Demétrio fez uma reunião no sindicato dos ourives contra o apóstolo de São Paulo, porque Paulo pregava que a deusa Diana era idolatria, e os ourives sobreviviam financeiramente de vender os nichozinhos da deusa Diana. A deusa Diana era um templo poderoso, um templo muito forte, uma idolatria muito grande, tinha até as sacerdotisas de prostituição, tinha uma sala que era mulheres prostitutas sacerdotisas da deusa Diana, e os homens iam lá prostituir como ritual litúrgico daquele culto pagão. E do outro lado do templo existia, eu já fiz uma pesquisa sobre isso, está até nas lives aí do canal da Abesude. Do outro lado do templo tinha a sala dos homossexuais, né? A prática do homossexualismo, chamado os sacerdotes homossexuais da deusa Diana. Então quem queria lá praticar o ritual com homossexuais ia para outra sala. Aí tinha as prostitutas sexuais e os homossexuais, tudo adoradores. Essa prostituição, né? Esse bacanal, essa coisa terrível, horrível, horrenda que eles praticavam, era o culto à deusa Diana dos Efésios. Uma prostituição, uma coisa assim terrível, um culto satânico ali na cidade de Éfeso. E Paulo pregou contra a deusa Diana e já criou um problema com Demétrio, chefe do sindicato dos ourives. E, como se não bastasse, esse camarada Alexandre aceita Jesus, é batizado nas águas, e depois ele recebe os aplausos, os elogios, e se vira contra o apóstolo São Paulo. Ele era ferreiro, quase da mesma classe dos ourives, e aí ele entra como inimigo, né? Ele se destaca como inimigo poderoso, forte contra o apóstolo São Paulo. Então Alexandre era um judeu de Éfeso, astuto orador para uma multidão agitada. Então, na próxima vez que nos encontramos com Alexandre,
ele pensava ser do seu interesse ser batizado e visto abertamente ao lado de Paulo. Ele tinha interesse de ser crente, interesse de caminhar com Paulo, mas isso não acabou sendo tão útil para o latoeiro como esperava, e é assim que ele é descoberto a seguir por nós como tendo feito o naufrágio completo da fé, que é uma frase que Paulo usa, e de uma boa consciência. Então ele naufragou na fé de consciência, ele quis mesmo apostatar da fé e seguir o caminho da rebelião. Agora, Alexandre, que tinha todas as qualidades para ser um líder de oposição do apóstolo São Paulo, porque tem crente que ele congrega na igreja, não pelo pastor, mas sim pelo Alexandre que ele segue. Existe sim. Eu já trabalhei em ministérios, irmãos, grande, poderoso, forte, que eu não cito o nome de lugar nenhum, até por uma questão de ética e respeitar a obra de Deus, mas eu já vi muitas lideranças paralelas do pastor. Eu já presenciei o pastor presidindo a igreja, comandando os trabalhos, e nos bastidores daquela grande igreja, onde tem ali uma reunião com 1.000, 2.000, 3.000 obreiros, né? Um Alexandre ali se destacando, né? Ali no meio do povo, formando um grupo paralelo contra toda a decisão tomada pelo pastor que preside a igreja. Então, você encontrar um Alexandre no meio desses ministérios grandes por aí, é coisa muito fácil. É o pastor dizendo uma coisa no púlpito e ele pregando outra diferente e arregimentando um exército para ele. Alguns crentes procuram o Alexandre dentro da igreja, e se não tem o Alexandre para ele seguir, para ele estar naquele ministério ali, batendo de frente, discordando, criando tumulto, ele vai embora. Porque parece que o que alimenta esse tipo de gente é confusão, é fofoca, é disse-me-disse, né? É bater de frente com o anjo da igreja, é discordar, não aceito isso, eu não concordo com isso, o pastor disse isso, mas eu não aprovo isso. Isso é um espírito que não é o Espírito de Deus, né? Porque o Espírito Santo, ele está em concordância. Veja, o presbítero Carlos Henrique não sabia que eu ia trazer essa palavra. Ninguém sabia, nem a pastora sabia. Eu preparo a palavra de acordo com o que o Espírito Santo toca no meu coração. E ninguém sabe o que é que eu vou trazer aqui. Mas o versículo que o presbítero leu aqui como palavra oficial, estava dizendo o quê? Vigiai e orai. E orai. A vigilância do crente é para quê, irmão? É para ele se respaldar na palavra e não cometer os mesmos erros de homens que naufragaram na fé, como Alexandre. Alexandre apostatou da fé, naufragou na fé, se tornou rebelado, desobediente, prejudicou muito o ministério do apóstolo São Paulo. Então, a Bíblia manda vigiar para você não entrar em exemplos como esse, que é barco furado. Não entre em exemplos de barco furado. Um dia eu estava numa reunião de obreiro, uma reunião muito grande, tinha muitos pastores. E eu estava sentado perto de um pastor, claro. E naquele culto, naquela igreja grande, muita gente ali reunida, aconteceu um probleminha ali com a filha do presidente do campo lá. Uma menina lá, aconteceu um probleminha lá que ela fez lá. E aí, você sabe como é que é, pode acontecer problema com a filha de quem for, né? Mas se for com a filha do presidente do campo, aí já é motivo de escândalo. Todo
todo mundo se levanta, julgando, apontando o dedo. Eu fiquei quieto, para lá, no lugar, eu vi. Mas isso aí acontece, uma jovem, né? Ela tem pai, o pai dela não tem nada a ver com vida de seu ninguém, toda a vida eu fui na minha, quieto, calado. Mas aí o irmão que estava do meu lado, o pastor, ele cutucou assim e disse: você viu lá? Eu vi. Pois é, eu vou ali falar com o meu irmão, eu não aceito esse tipo de comportamento, e o irmão vem comigo também para comprovar o que aconteceu. Eu digo: eu não tenho nada a ver com isso, cara. Eu não sou fiscal de vida do pastor, da filha do pastor, eu não sou fiscal da filha dele, eu não sou fiscal da família dele, nem da vida dele. Deixa isso para lá, rapaz. Vamos assistir aqui o culto, sentir a presença de Deus. Mas aí ele não gostou, porque ele queria que eu fosse com ele, ser testemunha ou falar lá. Vai só, vai por tua conta em risco, não tenho nada a ver com filha de seu ninguém. E eu fiquei lá no culto, assistindo o culto, e ele foi lá para dentro. E quando ele voltou, sentou em outro lugar, bem distante assim, colocou aquela cara de insatisfação. Problema dele. Porque eu não estou, irmão, eu não estou dentro de igreja para fiscalizar a vida de seu ninguém. Eu não estou dentro de igreja para acusar a vida de ninguém. Até porque eu estou dando, mal eu estou dando conta de ser crente, vou estar acusando A, B, C, ou fiscalizando vida de ninguém. Eu não entro em barco furado. Eu não entro em barco furado. E eu soube depois que o pastor presidente soube daquele assunto e não gostou. Chamou lá eles lá na reunião e não gostou. Era uma coisa tão simples que a menina tinha feito. Acho que por ser jovem, ingenuidade, mas aí, né, levanta um juiz dentro da igreja e vai lá acusar a menina. Eu estou fora disso, eu não entro em barco furado. Quando eu estava vendo aqui o assunto de Alexandre, o latoeiro, eu fiquei pensando sobre Jesus. Os irmãos conhecem a história de Jesus, mais do que eu, claro, e conhecem a história de Pedro, né? Os irmãos sabem que Pedro, quando Jesus estava preso, Pedro fez o que com Jesus? Negou 3 vezes. Não foi isso que Pedro fez? Pois é. Depois Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou, não ressuscitou? E se apresentou a Pedro, sim ou não? Vivinho da Silva. Estava na beira da praia, fez um foguinho lá, não sei onde ele achou fósforo, né? Colocou um peixe passar, né? Fez um fogo, colocou um peixe passar. Os discípulos estavam lá no meio do mar, longe, pescando, e Jesus na beira da praia. Eu não sei como é que Jesus conseguiu, na beira da praia, um vento daquele, fazer fogo. Ele fez o fogo, botou o peixe passar e ficou esperando o barco vir. Ele estava ressuscitado. Se fosse nós, quando Pedro tivesse chegado na beira da praia, ele tinha dito assim: ô Pedro, vem cá, tudo na paz, varão? Pedro, tudo na paz? Vem cá, Pedro. E desceu Pedro do barco, vários discípulos. Quer dizer, Pedro, que tu não me conhece, não? Sabe naquele dia, quando você estava lá naquela fogueira lá, e eu estava sendo julgado lá naquela casa, na casa de Caifás, e perguntaram para você se você congregava comigo, se você fazia parte da minha igreja, da diretoria, Pedro, Tiago e João, e você disse 3 vezes que não me conhecia. Você falou lá, cara. Tá? Jesus falou isso para Pedro? Falou? Se ele tivesse dito isso, eu acho que André, o irmão dele, tinha chegado perto dele e disse: Pedro, você fez isso, cara? Você queimou o mestre aí, meu irmão?
Você falou que não conhecia o pastor, cara. Você fez isso, Pedro? André, o irmão dele. Quem sabe João, discípulo do amor, devia ter dito assim: Pedro, você disse que não conhecia o Senhor. Pedro? E Jesus não falou nada. Jesus tratou o assunto de Pedro como se não tivesse acontecido nada. Educadamente. Deve ter olhado para ele: Pedro, vem cá e comer aqui um pedacinho de pão com um peixe. Está tudo bem, Pedro? Está tudo tranquilo? Ao invés de ele acusar Pedro, ele confrontou a Pedro. Ele disse: Pedro, tu me amas? Ah, sim. Apacenta minhas ovelhas. Depois ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Mas ele estava perguntando isso justamente por causa da fogueira lá, quando ele disse: eu nem te conheço. Na terceira vez ele disse: Senhor, tu sabes. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Ele estava dizendo, em outras palavras: tem jeito para você. Sabia? Mesmo você negando, mesmo você traindo, mesmo você dizendo que não me conhece, mas eu quero dizer para você que tem jeito para você. Tem jeito. A porta da oportunidade está aberta, continua aberta. Eu te perdoei, eu não estou aqui te acusando. Eu só quero dizer para você, Pedro, que tem jeito, tem jeito, tem jeito. Toma jeito, porque chegará dias que o Espírito Santo vai te possuir e tu serás um instrumento de bênção nas minhas mãos. Tem jeito para você, sim. Aleluia. Por isso que nós temos, irmãos, que na maioria das vezes, acho que o bar tem o mesmo timbre da minha voz, né? Sei, é a caixa de som. Tem muitos problemas na igreja que tem que ser tratado em off. Sim ou não? Sim. Para não causar constrangimento no irmão e na irmã. Porque depois aquele irmão se arrepende, se torna um instrumento de Deus. E aí aquele outro que sabe do problema dele fica olhando e acusando ele na mente. Porque o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de enterrar aquilo que é ruim. O ser humano ele gosta muito de ser coveiro de cemitério, né? Ele vai lá, desenterra o problema que já passou, ele desenterra e ele começa a falar, e ele começa a apontar, acusar. A Bíblia diz que os nossos pecados foram sepultados no mar do esquecimento, meu irmão, nas profundezas do mar. Nossos pecados estão lá sepultados nas profundezas do mar. E as profundezas do mar tem quantos metros? Tem quanto, Bruno? As profundezas do mar tem quantos metros? Nossos pecados estão lá, sepultados lá. Então não cabe a ninguém ir lá pescar, até porque você não alcança. É nas profundezas do mar, você não alcança, nem de anzol, nem de rede, nem de tarrafa, não alcança. É nas profundezas do mar, para ninguém lembrar, para ninguém depois te acusar, para ninguém depois te apontar. Então tem muitas coisas dentro da igreja que tem que ser tratado em off. Jesus tratou toda a traição de Pedro em off. Não falou para ninguém, para discípulo nenhum, não tratou isso em reunião de obreiro, não tratou isso em convenção, não tratou para ninguém saber, ninguém soube de nada, nem André, que era irmão de Pedro, sabia o que tinha acontecido, e Jesus fez de conta que não aconteceu nada, e começou a chamar Pedro, e disse: Pedro, rapaz, quando o Espírito Santo toma posse da tua vida, tu serás um instrumento nas minhas mãos. Então, por mais que você tenha errado,
por mais que você tenha traído, por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha feito alguma coisa errada para a obra, para a liderança, não importa, está tudo perdoado, está tudo esquecido, está tudo nas profundezas do mar. Comece agora uma nova história, deixa Deus escrevê-la, deixa Deus tomar a direção, deixa o Espírito Santo te tomar, faz a obra de Deus com alegria, prega o Evangelho, boas novas, ganha almas para Jesus e deixa Deus te usar na terra. Diga amém. Amém. Tem muita coisa que tem que ser tratado em off, para não causar constrangimento, se ficar tratando tudo, né? Aí fica difícil. Porque toda história tem dois lados, sim ou não? Sim. Tem o lado que se expõe e o outro lado que se cala. O lado que se expõe é o lado que as pessoas apoiam, votam e advogam. O lado que se cala é o lado que aparentemente fica prejudicado, mas a consciência está limpa e tranquila para dormir em paz. E é esse lado que se cala, que dá razão ao que está se expondo, que Deus age. Deus só vai agir na tua história se você fechar a boca, se calar, colocar o zíper. Aí Deus age por você, com você. Porque aquele que se expõe, ele arruma os advogados terrestres, mas que Deus não tem parte. Por isso que a história tem dois lados: o que se expõe e o que se cala. Eu sou do time do que se cala. Eu fico calado. Porque quem me justifica é Deus, irmão. Não sou eu. E a gente se cala e deixa Deus trabalhar. E lá na frente, você vai ver que não é nada daquilo que você pensou e imaginou. É tudo o contrário. Eu conheci um pastor que ele separou. Ele separou porque a esposa o traiu com o outro. Ele não teve condições de perdoar aquela traição, psicologicamente ficou abalado e separou. Mas quando ele separou, a mulher que o traiu foi aquele lado da história que ficou se expondo, contando para os quatro cantos da terra, dando uma de vítima. Então o que é que os advogados fizeram? Foram para o lado dela, o lado que se expõe, e começaram a acusar aquele pastor. Aquilo ali é isso, é aquilo, porque não presta, porque deixou, porque separou. E o cara tomou um galho, mas aí ficou como vilã da história e a mulher como a santa da santa, mas ela foi quem traiu, provocou a traição. Os tempos se passaram, passou o tempo, depois de 15 anos, 20 anos da separação, aí aqueles que advogaram o lado de quem se expôs, começam a dizer: verdadeiramente aquele homem é um homem de Deus, verdadeiramente aquele homem é inocente, verdadeiramente aquele homem é quem estava certo, verdadeiramente aquele homem é quem tinha razão. Depois de 20 anos, hein? Veja como demora as pessoas reconhecerem
o lado de quem fica calado. Aí você diz assim: quem me justifica é Deus. Pois é, tem que esperar uns 15, 20 anos ao povo lhe dar razão. Tem que ter paciência, né? Então, Alexandre teve a tentação de que ele era preparado por natureza para ser muito mais do que um mero latoeiro, pois era muito inteligente e cativante com suas palavras. Ele influenciava a multidão oscilante. E ele, Alexandre, gostava muito dos seus aplausos, do apoio do povão. Muitos foram os discursos inteligentes que o latoeiro fez durante seus dias ali na cidade de Éfeso. Aquele homem fechava a sua oficina de lata de cobre e saía pelas casas arregimentando o exército e fazia um movimento grande contra o apóstolo de São Paulo. Alguns historiadores, não sabemos se é fato ou fake, mas alguns historiadores dizem que Alexandre, ele fez um movimento tão grande que ele perseguia o apóstolo São Paulo. Por exemplo, Paulo ia fazer uma ministração na sinagoga, numa praça, numa casa. Quando chegava lá, estava Alexandre e a sua equipe, batendo de frente, fazendo um movimento, aquele movimento terrível, contra o apóstolo São Paulo. Paulo ficou de uma maneira tão assim, sem saber o que fazer. E, por um lado, foi bom, porque com Alexandre, Paulo identificou quem eram os falsos amigos e tirou a conclusão de quem eram seus inimigos. O apóstolo escreve esta advertência muito necessária para seus jovens e sucessores inexperientes, que no caso era Timóteo. Ele escreve: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez, porque ele é o Senhor. Alexandre a busca em seu próprio coração, ele tinha uma raiz de malícia contra o apóstolo São Paulo. Alexandre, o artífice, trabalhava com bronze, um trabalho barulhento, tal como o próprio Alexandre causou tanto barulho na obra de Deus, barulho ruim. Alexandre pregava falsa doutrina. Coloca aí, meu filho, 1 de Timóteo 1, capítulo 1, 19. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Tem tanta gente, irmão, que aconteceu isso aqui, naufragou na fé. Tem muita gente assim, que não caminha mais, que não é mais crente, que tomou caminhos que... Mas tudo isso, irmão, porque não quer obedecer nem ser submisso. São pessoas que vai no caminho, entrando em barco furado. Coloca o versículo 20. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei para que aprendam a não blasfemar. Aí você lê um versículo desse aqui e fala: pai, o apóstolo São Paulo está doido, está louco. Irmão, você não sabe o que é um Alexandre no teu encalço.
Você não sabe o que é um Alexandre no teu encalço. No dia que você for pastorear, cuidar da obra de Deus, você vai ver o que é um Alexandre no teu encalço. Você vai ver. Alexandre quase deixa Paulo louco. Não tinha condições de trabalhar. Você acredita que Alexandre foi até Nero pedir para prender Paulo? Vamos chegar lá. Causou assim, mas um problema tão sério, sem falar que ele blasfemava, levantava calúnia, difamação, e o povo acredita, irmão. Você lembra da história que eu contei aqui? De uma irmã que congregava na igreja e ela se apaixonou pelo pastor? E ela era enfermeira de profissão. Enfermeira, nada contra as enfermeiras. E daqui a pouco, quando o pastor está falando mal das enfermeiras e pronto. Daqui a pouco tem uma passeada de enfermeira aí na frente da igreja. Não estou dizendo isso, estou dizendo que eu contei uma história aqui, verídica, de um pastor que tinha uma grande igreja e lá no meio da multidão tinha uma moça e ela se apaixonou pelo pastor. Ficou apaixonada. E ela era enfermeira. E um dia o pastor passou mal. Esse negócio de pastor passar mal, isso é comum, né? Deu uma queda de pressão, problema cardíaco, o pastor foi internado. E essa enfermeira, apaixonada, perguntou aonde ele estava internado. Parece que o negócio coincidiu e era no hospital que ela trabalhava. Aí um dia ela foi lá, parece que ele estava na UTI, ela foi lá como enfermeira, carta branca, dentro do hospital. Ela entrou lá, o pastor estava lá internado e estava despido, aquela veste de hospital, né? Aí ela pegou, olhou lá o corpo do pastor todinho, teve acesso ao que queria, filmou tudinho, né, com os olhos, gravou na mente e veio para a igreja. Um belo dia, o pastor já tinha recuperado, estava dirigindo o culto, igreja lotada, igreja enorme. Ela pediu para contar o testemunho. E todo pastor que é educado dá o microfone. E ela disse: gente, eu quero contar aqui um testemunho, mas quero confessar um pecado. A igreja parou. Quando fala confessa pecado, meu irmão, nem mosca, até a mosca se coçar o olho você escuta, né? Eu quero confessar um pecado. Aí o povo congela. Se eu quero confessar que eu e o pastor aí, a gente tem um caso extraconjugal. Pastor, não, pelo amor de Deus, eu nunca vi essa irmã. Tenho sim. Tenho um caso comigo, eu sou apaixonada por ele, ele é por mim. E chamou a esposa e disse para ela, ele tem um sinal assim, assim, assim. Só quem sabia daquele sinal, daquela marca, naquele lugar íntimo do pastor, era a esposa dele. Naquele momento a esposa já estava chorando da igreja, os filhos também. O conselho ministerial reuniu. O pastor disse: eu nunca vi essa moça. E o povo confessa, pastor. Eu nunca vi essa moça. Confessa, pastor. É melhor confessar. É melhor confessar. Eu nunca vi essa moça, pelo amor de Deus. É melhor confessar. E aí o conselho achou por bem excluir o pastor. O pastor sai da liderança da igreja, excluído. Chega em casa, a mulher diz: a partir de hoje, casamento a gente não tem mais. Perdeu o casamento, perdeu a família. Um irmão misericordioso disse: pastor, já que o senhor está na rua, perdeu a mulher, perdeu a casa, perdeu o filho, perdeu a igreja, por causa de uma irmã.
Aí levou ele para uma chácara. É aquilo que eu acabei de falar aqui. A história tem dois lados: o que se expõe e o que fica calado. E o calado é Deus que justifica. E para Deus justificar, é quase 20, 30 anos. Quase 30 anos se passaram, 20 e poucos anos. Aquela moça foi acometida de câncer. E estava definhando em cima de uma cama. Mandou chamar o pastor presidente geral daquela igreja. O presidente geral foi lá. E ela disse: olha, eu quero confessar para o senhor que a história foi assim, assim, assim. Eu nunca adulterei com aquele pastor. Aí a convenção foi abaixo. Eu já estou morrendo dele, de câncer, estava só o cadáver em cima da cama. Eu acredito que esse câncer não veio por acaso. Aí ela confessou que era tudo mentira. Aí a convenção reúne e vai na casa da mulher do pastor, que já estava casado com o outro. Foi tudo mentira, seu marido nunca adulterou. Aquilo ali foi uma história inventada. Aí reuniu a comissão todinha e foi na chácara conversar com o pastor, devolvi a credencial de pastor para ele. Ele não quis. Ele disse: olha, não adianta mais. Eu gritei, implorei, chorei naquela reunião há 20 e poucos anos atrás. Eu não conheço essa moça. E vocês todos acreditaram nela. É mais fácil acreditar. Né? Acreditaram nela. Eu perdi minha família, meus filhos, minha esposa, a igreja, o rebanho. Agora me deixa morrer em paz. É Alexandra. O feminino de Alexandre é o quê? Foi uma delas, possuída pelo espírito de Satanás, que acabou com aquele homem. Brinca com a igreja. Porque tem gente que na hora do pega para acabar fica doido. Não quer saber de avaliar os fatos, não. Só dá razão à parte que se expõe. Irmão, a parte que está calada não fica pensando o que diz lá no mundo, não. Porque o que se cala consente. E o povo vai nessa. É não. No mundo dos crentes, o que se cala é o que dá razão a quem não tem. Coloca aí, Tito 3 e 12. Tito 3 e 12. Quando eu enviar Ártemas ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, ou decidir passar o inverno ali. Se Paulo não tem passado o inverno em Nicópolis, Alexandre, o latoeiro, tinha conseguido a prisão de Paulo. Só não conseguiu porque ele passou o inverno em Nicópolis. Vamos correr. Coloca aí 2 de Timóteo 4 e 10. 2 de Timóteo 4 e 10. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-o e foi para Tessalônica. Então esse negócio, Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Abandonar a obra de Deus, abandonar o caminho da fé, naufrágio da fé,
Aconteceu com Demas também. Demas me abandonou, amando o presente século. E hoje acontece isso, a gente vê quase todos os dias. Atos dos Apóstolos 19 e 24. Só para mostrar o primeiro versículo, que são vários, você lê depois. O ourives chamado Demétrio, presidente do sindicato dos ourives, que fazia miniatura de prata no templo da Ártemis, Diana, deusa dos Efésios, que dava muito lucro aos artífices. Esse cara aqui que fez a rebelião lá, que eu não vou ler tudo, senão não dá tempo. Paulo, o apóstolo, escreveu esta advertência muito necessária, né? Sobre Alexandre. Alexandre, que prejudicou muito o apóstolo São Paulo. Alexandre seguia Paulo, aonde quer que ele fosse, envenenando as mentes e corações de todos os homens a quem sua língua ou caneta tinha acesso. Parece que Alexandre até seguiu Paulo para Roma e fez o possível para envenenar Nero e sua corte ainda mais contra o apóstolo São Paulo. Briga com Alexandre. E Paulo foi muito difícil Paulo suportar Alexandre. As suas palavras, seus atos malignos contra o seu ministério. E Paulo fala com Timóteo, o advertindo contra a malignidade de Alexandre. Imagina Alexandre com os recursos de hoje nas redes sociais, nos grupos. Eu vou contar uma história aqui, não me regozijando, mas eu vou contar. Porque, irmão, não se meta na causa de um justo, de um inocente. Eu conheci um pastor que ele separou da esposa e também foi por motivo de infidelidade conjugal. E ele separou. E um secretário da convenção de uma igreja muito forte aí chamou aquele pastor e falou para ele: ó, eu vou excluir você da convenção, do ministério, porque você está separado e está em adultério. O pastor falou para ele: ó, separado eu estou, em adultério não. Não se pode excluir, né, um pastor porque ele separou. Ele separou porque a mulher dele o traiu, mas ele está no lugar dele, na posição dele, dentro da cláusula que Jesus deixou. Se for por causa de adultério, se não der conta de perdoar, você casa de novo, está livre para casar. E o pastor estava só separado, e não estava em adultério com ninguém, mas o irmão queria de qualquer jeito excluir. E aquele pastor ficou muito atribulado com isso e procurou uma autoridade acima daquela pessoa, expôs a história dele todinha, e aí não foi excluído. Mas aquele irmão que era secretário, pastor também, estava furioso, babando para excluir aquele irmão. O irmão inocente, justo, tinha sido prejudicado, casamento destruído, foi traído pela mulher e estava separado, e ainda queria desgraçar, além da desgraça na família do camarada, ainda queria desgraçar o ministério dele, acabar com a vida dele, com o pastor, com
a consagração dele de pastor, o ministério dele de pastor. Esse irmão que fez todo o inferninho, todo o movimento, toda a briga, toda a confusão para excluir aquele pastor e não conseguiu, parecendo esse comportamento de Alexandre, alguns meses depois, o filho dele, morando ali em Goiânia, saiu aqui de Brasília, numa moto, foi para Goiânia, entrou debaixo do caminhão e se espragatou. O filho morreu na hora. Esse irmão entrou em depressão, hoje está em cima de uma cama, de depressão. Não levanta, não toma banho, não come, definhando lá. Porque, irmãos, nunca entre na causa de um justo. Nunca tente fazer mal a ninguém. Nunca tente prejudicar o próximo. Nunca tente plantar semente ruim. Parece que as pessoas têm a maior alegria. Eu vou excluir fulano, eu vou disciplinar fulano, eu vou arrancar fulano da comunhão. Parece que tem a maior alegria, parece que tem a maior satisfação. Eu lembro que a Assembleia de Deus, há alguns anos atrás, quando o pastor anunciava, no culto de doutrina, nós estaremos fazendo uma reunião com toda a igreja presente e iremos excluir a irmã que tomou banho de praia. Rapaz, até paletó novo o povo comprava. Vou comprar paletó novo, gravata nova, camisa nova, trocava de roupa. A irmã ia no salão, fazia uma escova, parecia que ia tudo uma festa para ver a exclusão, porque a exclusão era no subpúlpito, na presença de todos, fazia a reunião, dizia a história da irmã todinha, porque adulterou, porque tomou banho de praia, porque andou de bicicleta, era excluída, jogada para fora da igreja e só assistia a culto de doutrina depois de 2, 3 anos. Isso fez muitos crentes desviar, perder a salvação. A igreja errou muito com isso. Parecia uma inquisição espiritual. Jesus não tratou o caso de Pedro assim, tratou em particular, não contou para ninguém, e ele se tornou o maior ganhador de almas da igreja primitiva, sim ou não? Ter um Alexandre na vida ministerial é prova. Ele se especializa em contradizer o pastor, é do contra, tudo reprova, nada concorda, fala mal, critica, insulta, xinga. Só que é fácil ser Alexandre, difícil é ser Paulo. É fácil ser Alexandre, botar defeito. Olha, botar defeito a gente bota mesmo. O culto foi ruim, a palavra foi ruim, o hino foi ruim, a pregação foi ruim, o ensino foi ruim, o irmão dirigiu um culto ruim, o outro tocou ruim, o outro cantou ruim. Mas quando você fala, tá bom, não tá tudo ruim, você sabe fazer alguma coisa, diz, não, só sei criticar. Sem fazer nada, pastor. Eu só sei me botar defeito. Eu gosto de botar defeito em tudo. Peste. Não é fácil ser Alexandre. É fácil criticar. O difícil é ser Paulo, sim ou não? E Paulo quase endóide desse camarada. Então Alexandre é aquele irmão que se acha superior ao pastor e nada contra os irmãos que têm carisma, né? Tem irmão que tem um carisma aí, glória a Deus por isso, é muito importante. Mas hoje em dia, a multidão dá mais importância ao carisma do que o caráter. O que é que vale para você, irmão? Carisma ou caráter? Nada contra os irmãos que têm carisma, mas o que vale para Deus é caráter. Que adianta
você ter tanto carisma e ser um camarada todo pisando fora do lugar, né? Uma vez eu escutei, eu fazia faculdade teológica e às vezes eu chegava muito cedo para ir na biblioteca, pegar um livro e tal, e um dia eu entrei na classe assim, bem silenciosamente, estava um irmão, lembro como se fosse hoje, um pastor, que era um professor, muito renomado, tinha doutorado, não sei em que, pós-doutorado, assim, na mesa do professor, ele estava sentado, escutando um aluno que era pastor, conversando com ele. E eu lembro da conversa. Não tinha como não escutar. Eu fiquei lá no fundão, fazendo um trabalho lá, às pressas, na mão, para entregar. E aquele irmão estava dizendo o seguinte para o professor: não tenho condição de congregar mais lá. O meu nível intelectual subiu muito, o pastor não sabe o que é teologia. Que? Aí o professor, um cara que tem doutorado, né? Você sabe o nível do cara desse, né? Mas você não está fazendo teologia para avaliar o nível do pastor. O pastor está lá, quem colocou ele foi Deus. Ele tem a unção de Deus, a chamada de Deus. Você pode ter a teologia que tiver, você nunca vai ser superior a ele. Ou seja, o aluno estava no segundo semestre de teologia, já querendo enquadrar o pastor. Pega uma palavra em grego, começa a falar 2, 3 palavras em grego dentro da igreja. Ramachia. E o coitado do pastor, que não tem nem um segundo grau, mas ele é o pastor. Mas ele não tem nem um segundo grau, mas ele é o pastor. Quem colocou ele lá foi Deus. Ele tem a chamada, ele tem a unção, ele está com o cajado na mão. Você pode ter a teologia que tiver, ele está superior a você. Mas o aluno, no segundo semestre de teologia, já estava dizendo que aquela igreja não cabia a ele, porque o pastor era um analfabeto. Capite? As pessoas fazem teologia não para conhecer Deus, mas para bater de frente com o pastor. E são essas coisas que Deus não aceita. São esses Alexandres que Deus não aceita. Se faz teologia para conhecer Deus, estudar Deus, teologia, o estudo de Deus, os atributos de Deus, conhecer Deus, estudar a Bíblia sistematicamente, não para você enquadrar o seu pastor, bater de frente com ele, envergonhar ele, desobedecer, não ser submisso. E disseram para o Alexandre: você é melhor que Paulo, nós vamos obedecer a você e não a Paulo. Você prega melhor e prega mais que Paulo. Alexandre tinha vários seguidores, e olha que nem estava na época do WhatsApp e do Instagram. Alexandre foi eleito chefe do grupo que odiava Paulo. E a mágoa de Alexandre no coração era o quê? O que Alexandre queria? Aplausos, oportunidade, reconhecimento, consagração, liderar, ser o centro das atenções, ter seguidores, e invejava a autoridade de Paulo. Ele queria roubar aquela autoridade que Paulo tinha. Só que Paulo, ele era poliglota, formado, estudado, dupla cidadania, era um homem altamente culto, cheio do Espírito Santo, isso faz muita diferença, cheio de unção. A chamada de Paulo, quem o chamou foi Jesus, o próprio dono da igreja no caminho de Damasco. O homem tinha poder, Deus usava em cura, milagres, maravilha,
cuidado com os elogios, tenha cuidado com os aplausos, porque se você não vigiar, você infla, e você vai perder o potencial que Deus tem para a tua vida. Não é se opor à liderança da igreja, é se juntar a ela e bombardear o inferno e arrancar as almas de lá e encher os céus. Diga amém. Glória. Você sabia que Judas Iscariote era formado em contabilidade? Você sabia que Judas Iscariote, matematicamente, ele era um crânio? Você sabia que Judas Iscariote era contador, estudado? Não sabia, né? Sabia não? Ele era o único que não era galileu, porque o restante todos eram galileus analfabetos, pescadores, homens rústicos, rudes, ignorantes. Judas era estudado, diplomado, anel no dedo, diploma, contador, matemático. Jesus olhou e disse: eu vou usar a tua habilidade para a obra. Tu vai ser o que da igreja? Tesoureiro, cara. Você pegar e colocar um contador na tesouraria da igreja, é mão na roda, sim ou não? Judas, em vez de usar as suas habilidades, seus conhecimentos, suas qualidades boas, maravilhosas, o seu dom natural para a obra de Deus explodir, foi vender Jesus. Fez um empréstimo de 30 moedas de prata, um empréstimo feito no inferno, e acabou com a vida. Andou com o dono da vida e perdeu a vida. Andou com a porta do lado dele e não entrou por ela. Ele estava em frente ao caminho e não entrou no caminho. Judas andou do lado da porta do céu. É mole. E pegou descendo para o inferno. Tem jeito? O ser humano? Não tem. Quando ele não quer, não quer. Alexandre foi um homem que pegou pesado, investiu muito tempo contra Paulo, criou muitas histórias inexistentes e mentirosas contra o apóstolo São Paulo. Provocou Paulo ao extremo, se aliou com os inimigos de Paulo, fez motim, várias reuniões. A conta de Alexandre ficou alta. Antes de ir embora para a eternidade, ele pagou tudo. Ninguém vai embora desse mundo sem pagar o último centavo. E na vida vindoura, o julgamento do Eterno dará a sua sentença. Com certeza. Ninguém parte desta vida sem pagar o último centavo que fez. E lá na eternidade haverá um julgamento, não para a igreja, e sim para os incrédulos. Que no caso Alexandre nunca foi crente, fingia ser crente e se rebelou contra os crentes, a liderança dos crentes. Ele vai receber o que tem que receber.